Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Leio até aqui para explicar esse primeiro ponto. Ele tira a gente de lá. Ele tira você de lá. Este lá que o hino aí se referiu. E o texto bíblico que eu acabei de ler com vocês trata a respeito da natureza primeira do homem. E qual que é a primeira natureza do homem? Eu me refiro à situação do homem que é nascido da vontade do varão, da vontade da carne, conforme está escrito em João. E nesse caso é a primeira natureza, separada, destituída da glória de Deus, nascido longe do jardim de Deus, porque o casal que lá estiveram desobedeceram ao Senhor nosso Deus, e por causa dessa desobediência foram lançados fora do jardim, fora da presença de Deus. Logo, estão em trevas, densas trevas, e levados, conforme lemos também aqui, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos aqueles que estão fora da presença de Deus, o estado é de desobediência, vivendo mortos em ofensas e pecados. Esta é a situação daquele que está lá. Para referenciar um texto do Primeiro Testamento, nós temos os Salmos de número 40, que diz no verso de número 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. A situação em que o homem se encontra longe da presença de Deus. Lago horrível, charco de lodo, que quanto mais anda, quanto mais se tenta afirmar os passos, mais está afundando. Estão caminhando em direção à perdição eterna. Mas, olha o que Paulo escreve na carta aos Efésios, a partir do verso de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Para cá é novamente na presença de Deus, é estar novamente reconciliados com Deus. Antes estávamos num lago horrível, num charco de lodo, mas o salmista, no Salmo 40, na última parte do verso 2, me pôs os pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha a proposta de Deus, é fazer do homem
o homem à sua imagem e à sua semelhança novamente. Por que novamente? Porque lá no princípio disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem foi criado nessa condição de imagem e semelhança de Deus, de santidade, de pureza, de comunhão com Ele, de usufruir de tudo de bom que Deus havia criado e dado para o homem. Mas por conta de ter dado ouvido à serpente naquela ocasião e desobedecido ao mandamento de Deus, foram então lançados fora da presença do Senhor, lançado nessa metáfora que o salmista ele se utiliza de lago horrível, de charco de lodo. Esta é a condição do homem longe da presença de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não afunde nesse charco de lodo, mas que seja resgatado. Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço do resgate. E agora, todos que têm fé são justificados diante de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Voltar para o Pai, para a presença do Pai, somente agora por meio de Cristo Jesus. Assim como Jesus ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nós já estávamos mortos. Jesus tomou o lugar de cada um de nós, de morto. Mas ele ressuscitou para que nós agora tomemos essa nova posição, que é a dele, de vivo na presença de Deus. E Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Para Paulo, lugares celestiais, lá no Salmos 40, firmou os pés sobre a rocha. Nós estamos novamente na presença de Deus. Nós voltamos para o jardim. Agora nós temos novamente vida. Como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E tudo isto aqui é uma obra de Deus que ele está realizando com um propósito, e Paulo escreve aqui no capítulo 2 e no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para ele sair desse estado em que se encontra. Aliás, quanto mais se esforça para sair, mais ele está afundando, repito. Está caminhando para a perdição eterna. Mas Deus entregou o seu único filho para nos resgatar. E agora, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo com a sua boca, crê no coração, este é salvo. Salvo do quê? Do iminente perigo que está correndo, que está para acontecer. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, as oportunidades que o homem tem para se salvar acabaram-se. Jesus voltará. E nesse tempo em que se prega o evangelho, Jesus está resgatando, Jesus está alcançando, Jesus está libertando, com o propósito agora de homens e mulheres viverem para a glória do nome do Senhor e alcançar o conhecimento das riquezas da graça de Deus. Venha experimentar dessas maravilhas de Deus, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
estamos caminhando na presença de Deus, estamos andando agora com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, pagou o preço do nosso resgate e agora ele está nos resgatando e nos colocando. Quando eu falo nos resgatando, o homem, o ser humano, que está destituído da glória de Deus e agora está sendo reconciliado com Deus. Que esta mensagem te alcance nesta oportunidade e que você seja agraciado pelas bênçãos do Senhor. A principal delas é a reconciliação com Ele mesmo, ter o perdão dos seus pecados, ter os pecados remidos pelo sangue de Jesus Cristo e assim ter paz com Deus em Cristo Jesus. Receba Cristo como teu único e suficiente Salvador e faça a conversão. Estás indo em direção à perdição eterna, mas se entregares a tua vida a Cristo Jesus, tu farás uma conversão e voltarás para Deus. E o caminho então será para a vida eterna, para todo sempre estar com Deus. Amém.